Ninguém tem dúvida que depressão é um diagnóstico extremamente importante. Mas a gente tem a impressão clínica diante dos nossos pacientes que a apresentação desse diagnóstico é muito heterogênea. Será que quando a gente olha essa categoria, essa caixinha, quando a gente vê bem, não tem mais de uma coisa? Eu vou argumentar aqui que a gente tem duas coisas diferentes da depressão e eu vou te explicar isso com o modelo de 5 fatores. Eu sou Pedro Rosa, médico psiquiatra. Este canal serve para te explicar o novo paradigma do diagnóstico psiquiátrico, modelo dimensional, baseado em evidências clinicamente úteis, que oferece muitas vantagens em relação ao modelo atual, categorial. E neste vídeo eu vou usar o exemplo da depressão, diagnóstico de extrema importância, para mostrar como que o modelo de 5 fatores explica esse diagnóstico, descreve e entende os seus mecanismos. Este vídeo está sendo publicado depois do vídeo sobre neuroticismo, depois do vídeo sobre os mecanismos do modelo de 5 fatores, por uma razão específica. Nós vamos precisar, já que você tenha visto esse vídeo, do mecanismo do neuroticismo, que é uma reação aversiva com esquiva experiencial de emoções negativas, intensas, duradouras, principalmente em um contexto de um estresse tóxico, um estresse crônico, incontrolável, um tipo de estresse eventualmente que é um estresse intenso que a pessoa é peculiarmente sensível. Sabendo disso, vamos ao nosso tema. Já foram muitas as tentativas de classificar os tipos de depressão. Eu tô falando hoje aqui da depressão unipolar. Eu não tô falando aqui da depressão do transtorno bipolar, que é um dos dois polos do transtorno bipolar. O outro polo seria o polo maníaco, caracterizando hipomanias ou manias. Nem tô falando das depressões mistas, que são depressões que são sintomas maníacos. Nem tô falando das manias mistas, que são manias com sintomas depressivos. Estou falando de depressão em um paciente com depressão unipolar. Mas uma depressão que pode ter suas comorbidades. Uma comorbidade com transtorno de estresse pós-traumático, com transtorno de personalidade borderline, com transtorno de personalidade narcisista, com transtorno de ansiedade, com transtorno de uso de substância. Estou falando de uma depressão como ela aparece pra gente no consultório, uma depressão unipolar, que sim, em geral vem com outras comorbidades. Quando a gente analisa, e você pode pegar lá os seus critérios diagnósticos do DSM, a maior parte dos critérios, não todos, mas a maior parte dos critérios, já poder dividir em dois grandes grupos. Uma expressão maior de emoções negativas e uma expressão diminuída de emoções positivas. Quando você olha, humor deprimido na maior parte do tempo, um predomínio de emoções tristes, emoções negativas, angústia, tristeza, pessimismo. A gente está falando de uma expressão maior de emoções negativas. Uma expressão mais intensa, uma expressão mais duradoura de emoções negativas. Emoções negativas que na organização de personalidade estão dentro desse guarda-chuva de neuroticismo. Aqui no caso, tristeza, angústia, etc. Culpa excessiva, em contraste com noções de ansiedade, que seria mais ansiedade e medo, claro. Tem esse lado de uma expressão maior de emoções negativas e o outro lado de uma expressão diminuída de emoções positivas, caracterizado por um critério muito importante, que é um critério de anedonia, que é gratificação diminuída, expectativa de prazer com as atividades cotidianas marcadamente diminuída na maior parte do tempo para grandes e para menores prazeres da vida em diferentes áreas da vida, gerando prejuízo. Isso pode vir com falta de energia, com falta de entusiasmo, com falta de motivação, com uma certa apatia. Então, uma expressão diminuída dessas dimensões. Eu falei muito sobre neuroticismo, mas onde que se encontra, digamos assim, essa expressão diminuída de afetividade positiva e gratificação dentro do modelo de 5 fatores? Se encontra em extroversão. Tem alguns vídeos já sobre o modelo de 5 fatores, mas eu vou te explicar novamente. Extroversão tem a ver, sim, com um componente social de gregariedade, tem um componente de assertividade e tem um componente de expressão de emoções positivas. Alegria, entusiasmo, um estado energizado para a realização de tarefas, a obtenção de prazer em coisas cotidianas maiores ou menores. Pois bem, a gente sabe que os pacientes com depressão
tem essa expressão de emoções positivas diminuídas. E isso tem a ver com uma redução da extroversão que tem relação com a depressão. Ou seja, eu consigo explicar o funcionamento de transtorno de ansiedade como transtorno de pânico dentro do neuroticismo. É claro que tem a ver, e eu já falei isso no vídeo de apego para você, que apego tem tudo a ver com estresse, apego tem a ver com neuroticismo também. Então, é natural que a gente veja que o surgimento de transtorno de ansiedade aconteça em momentos de transição da vida, em momentos em que as relações das pessoas estão mudando. Isso tem a ver com a vida interpessoal dos seres humanos. Mas a gente explica os sintomas, o mecanismo do porquê que um ataque de pânico se transforma num transtorno de pânico. Eu dei exatamente esse exemplo no vídeo neuroticismo. A gente não precisa de redução de emoções positivas para explicar o transtorno de pânico. Se a gente quiser descrever a depressão de maneira abrangente, a gente vai precisar de aumento de emoções negativas e diminuição de emoções positivas. A gente vai precisar do fator neuroticismo e do fator extroversão. E é isso que a gente encontra na literatura. Baixa extroversão aumenta o risco de depressão, elevado neuroticismo aumenta o risco de depressão, e isso tudo é importante para que a gente tenha uma ideia abrangente da psicopatologia do nosso paciente. As manifestações de anedonia são reiteradas vezes esquecidas. Os nossos pacientes, eles não estão mais com emoções negativas, eles não estão mais com uma tristeza que não passa, eles não estão mais cronicamente angustiados, não estão com culpa, mas eles ainda estão anedônicos. E muitas vezes a gente entende que esse paciente está adequadamente tratado quando ele está parcialmente tratado. Ou seja, eu estou até trazendo esse vídeo para que a gente comece a olhar mais para essa dimensão de sintomas de anedonia, que é uma dimensão crônica, que compromete a qualidade de vida, que aumenta a chance de uma recaída completa de uma depressão, que aumenta a chance de um novo episódio depressivo, que aumenta a chance dessa depressão ser cronificada e cada vez mais difícil de tratar, e inclusive aumenta o risco de autoextermínio, algo de extrema relevância para qualquer profissional de saúde. Eu falei brevemente o quanto que já se tentou muitas vezes classificar as depressões: atípica, melancólica, agitada, e assim por diante. E eu estou propondo aqui, o que eu proponho é que a gente tenha uma clareza dessas duas grandes dimensões de depressão que são capazes de descrever uma grande parte dos sintomas. Quando a gente olha especificamente sobre dificuldade de concentração, possivelmente é difícil de organizar esse sintoma em alguma dessas duas dimensões, mas a maior parte dos sintomas depressivos vão ser classificáveis entre esses dois grupos de diminuição de emoções positivas, de aumento de emoções negativas. E isso vai permitir que a gente, inclusive, desenvolva tratamentos melhores e que a gente aplique adequadamente os tratamentos que a gente tem. Vamos lá. Do ponto de vista farmacológico, a gente sabe, tem evidências crescentes, é que os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, fluoxetina, estalopram, paroxetina, sertralina e assim por diante, eles agem predominantemente diminuindo a intensidade de emoções negativas através de neuroticismo. O mecanismo de ação dessas medicações se dá através do temperamento. Isso pode ser curioso, mas existem evidências para isso. Eu vou colocar umas referências aqui na descrição do vídeo para vocês verem. Em contrapartida, essas medicações têm um impacto pequeno, se não nulo, na falta de emoções positivas aqui na anedonia como um sintoma depressivo. Medicações como os duais, os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, como a duloxetina, a venlafaxina em doses maiores e a desvenlafaxina, remédios que também agem em outros neurotransmissores como a noradrenalina e até a dopamina, têm um benefício maior para a anedonia. Isso é algo incipiente, que tem alguns estudos que mostram, mas infelizmente os grandes ensaios clínicos para depressão não fizeram essa distinção. E isso é um problema, porque avaliaram a depressão através de uma escala global que não separa as manifestações dessa maneira, como o excesso de emoções negativas e falta de emoções positivas. Ou seja, tem uma escala excessivamente heterogênea. É interessante usar escalas homogêneas. Isso muito possivelmente é um problema grave desses estudos, que mostraram que as medicações são eficazes, mas a gente talvez inclusive subestime os efeitos desses remédios, porque a gente colocou nessa escala alguns sintomas que esses remédios agem muito pouco ou nada, portanto subestimando os efeitos desses remédios naquele grupo de sintomas que eles realmente agem, como é o caso
a fluoxetina, a sertralina, essa classe de remédios sobre as emoções negativas. Ou seja, a gente tem aqui uma situação que, na medida em que a gente usa o temperamento para entender a psicopatologia, a gente consegue descrever os nossos pacientes melhor, a gente consegue delinear tratamentos melhores. Especificamente para anedonia, como eu falei, o que a gente entende é que os duais ou eventualmente estimulantes são remédios que são muito eficazes e que podem ser usados bem avaliados por um profissional, com um acompanhamento apropriado, para tratar esse problema relevante e muitas vezes negligenciado, que é a anedonia.